O Mito do Empreendedor é o livro que a gente está estudando hoje. A gente vai ver Objetivo Estratégico, capítulo 13. E aí a gente vai dar continuidade para esse livraço aqui, que fala sobre como que a gente pode empreender nesse mundo de pequenas empresas ou médias empresas no modelo de franquia. Não é que você vai criar uma franquia, mas ele traz várias dicas, processos, ferramentas, insights para nós, para a gente conseguir aplicar no nosso negócio, não importa o negócio que você tenha. E aí ele começa aqui, no capítulo 13, falando: as suas setas não atingem o alvo, observou o mestre, porque não vão longe o bastante espiritualmente. Eugen Ehringel, a arte cavalheiresca do arqueiro zen. Não conheço essa referência, se vocês souberem, deixa aqui embaixo. Vocês estão aqui no canal do E-Commerce, onde a gente fala sobre negócios, sobre vídeos práticos de bastidor, de como ter uma loja virtual. E também a gente faz o estudo do livro. A gente está finalizando o Mito do Empreendedor. Vai começar depois a Bíblia de Venda e eu vou trazendo outras referências ali para a gente estudar junto. Capítulo 13, Objetivo Estratégico, ele fala assim: depois de criar a visão de como quer viver, de perceber que existe mais do que ter e fazer, de reconhecer que todos nós queremos realmente espaço para crescer, para sermos nós mesmos, seja lá o que isso queira dizer, e de descobrir esse significado é o mais importante. Você poderá voltar aos negócios que vão ajudá-la a chegar lá, poderá dedicar-se ao desenvolvimento do seu objetivo estratégico. Esse objetivo estratégico transmite muito claramente o que a sua empresa tem que fazer para que seja alcançado o seu objetivo principal. É a visão do produto final. Nesse contexto, a empresa é um meio e não um fim, um veículo para lhe enriquecer a vida e não para drenar a sua vitalidade. O objetivo estratégico não é um plano para a empresa, é um produto do seu plano de vida real, tal como a estratégia e o plano de negócios, o plano de vida dá forma à vida e à empresa que o serve. A estratégia e o plano de negócios fornecem a estrutura dentro da qual a empresa deve operar para realizar o plano de vida. Ela representa um meio de comunicar a quem é de direito a direção seguida, modo de atuação e os pontos de referência específicos a serem alcançados. A estratégia e o plano de negócios funcionam também como marketing da empresa junto a figuras importantes para elas, banqueiros, investidores e a comunidade dos negócios. No entanto, se não forem reduzidos a um conjunto de padrões simples e claramente definidos, trarão mais confusão do que ajuda. O objetivo estratégico corresponde a essa lista de padrões. Trata-se de uma ferramenta para a avaliação do progresso em relação a um fim específico, projetada para a implementação e não para a racionalização. É um modelo para a empresa, visando a garantir que o tempo investido nela produz exatamente os resultados pretendidos. Vamos analisar melhor alguns padrões que devem ser incluídos no seu objetivo estratégico. Galera, não adianta nada a gente fazer todo esse escopo aqui de estudo do livro se você não aplicar no teu negócio, na prática. Aqui é a teoria, né? O livro aqui, E aí vocês precisam aplicar fazendo tudo o que ele está falando aqui, O primeiro padrão, dinheiro. O primeiro padrão do objetivo estratégico é o dinheiro. Receita bruta. Qual é o tamanho da sua visão? De que tamanho será a empresa quando estiver completamente desenvolvida? Uma empresa de 300 mil dólares? De 1 milhão? De 500 milhões? Se você não tiver essa resposta, como poderá saber se a empresa é capaz de realizar o seu objetivo principal? Mas receita bruta só não basta. Você tem que saber qual será o lucro bruto e o lucro antes e depois dos impostos. Aí um parêntese aqui, receita, a parte do que ele está falando se você não tiver objetivo, de qual tamanho a sua empresa, o primeiro padrão é receita bruta. Aqui a gente pode estar falando de faturamento, quando ele fala antes dos impostos, pode ter outra nomenclatura, aí a gente vai precisar fazer as adaptações. Nesse ponto, você encara o primeiro dilema encontrado por todos que entram no mundo dos negócios. Como saber, hoje, quanto a empresa vai fazer em vendas no futuro? A resposta é impossível. Mas isso não importa. Para começar, qualquer padrão é melhor do que nenhum.
A criação de padrões financeiros não representa uma necessidade estratégica apenas para a empresa. É estrategicamente necessária para a vida, para a realização do seu objetivo principal. E aí, se você não está entendendo o que é esse objetivo principal, volta lá no vídeo da semana passada que a gente falou sobre ele. A primeira pergunta a ser feita quando da criação de padrão para o objetivo estratégico é: o que vai servir ao meu objetivo principal? Assim, a primeira pergunta a respeito de dinheiro passa a ser: qual é a quantia necessária para que eu viva como eu quero? Não se trata de rendimentos, mas de bens. Em outras palavras, de quanto você precisa para viver livre, sem depender do trabalho? Na verdade, existe uma única razão para alguém abrir uma empresa: vendê-la, inaugurá-la, desenvolvê-la e receber por ela. Tal como o Ray Kroc criar um protótipo de franquia, desenvolver uma empresa que funciona e vendê-la. Quanto quer por ela? De 10 vezes o lucro? 20 vezes o lucro? Quando quer vender? Daqui a 3 anos? Daqui a 5 anos? Por que alguém compraria a sua empresa? Porque funciona. E funciona porque você quis assim. Cuidou para que funcionasse melhor do que todas as outras. Inventou uma solução turnkey para o seu tipo específico de problema nos negócios. Uma verdadeira maquininha de fazer dinheiro. Uma pequena empresa absolutamente previsível que sempre cumpre o que promete. Uma empresa que pode lhe dar tudo o que você quiser. E depois que isso, pode dar ao comprador em potencial tudo o que ele quiser. Nesse ponto, entra em cena outro conjunto de padrões. Porque uma vez criado o conjunto de padrões financeiros para a sua vida e calculado qual deve ser o retorno sobre o investimento, torna-se óbvio que a empresa deve ter uma chance realista de alcançar tais padrões, de produzir aquele retorno. Como saber se isso é possível ou não? Determinando se a sua empresa é uma opportunity worth pursuing, uma oportunidade que vale a pena agarrar. Alguns parênteses aqui. Esse lance de criar uma empresa e vender, às vezes a gente tem uma dificuldade porque a gente acaba ficando apegado ao negócio. E outra menção que ele fez é o turnkey, que é a ideia de você deixar a sua empresa e os processos tão organizados que a pessoa vai literalmente assumir o controle e vai ter certa previsibilidade ali dos números, das vendas e de todos os processos administrativos que envolvam o seu negócio. O segundo padrão, uma oportunidade que vale a pena agarrar. Uma oportunidade que vale a pena agarrar é uma empresa que consegue atender aos padrões que você criou para o objetivo principal e o objetivo estratégico. Se isso for razoavelmente possível, a empresa vale a pena. Caso seja razoavelmente impossível, esqueça o negócio, por mais empolgante, vantajoso e atraente que possa parecer. Fuja ou vai desperdiçar o seu precioso tempo, podendo perder alguma oportunidade verdadeira. Vamos ler isso de novo, então. Uma oportunidade que vale a pena agarrar é uma empresa que consegue atender aos padrões que você criou para o objetivo principal e o objetivo estratégico. Se isso for razoavelmente possível, a empresa vale a pena. Caso seja razoavelmente impossível, esqueça o negócio, por mais empolgante, vantajoso e atraente que possa parecer. Fuja ou vai desperdiçar o seu precioso tempo, podendo perder alguma oportunidade verdadeira. Como descobrir se está diante de uma oportunidade verdadeira? Olhe em volta. Pergunte-se: a empresa que eu tenho em mente resolve os problemas de um grande grupo de clientes? Esse padrão preenche duas exigências primordiais do seu objetivo estratégico, pois define o tipo de empresa que você está criando e quem será o seu cliente. A resposta aponta o que você precisa vender e a quem. Em que tipo de negócio eu estou? Pergunte a qualquer empresário em que tipo de negócio está, e ele instintivamente responderá com o nome da mercadoria que comercializa. Estamos no ramo de computadores ou fornecemos piscinas aquecidas. Sempre a mercadoria e não o produto. Qual a diferença? A mercadoria é aquilo que o comprador leva concretamente ao sair da empresa. O produto é o que o comprador sente ao sair da empresa. O que ele sente em relação à empresa e não à mercadoria.
A criação de uma grande empresa depende da compreensão da diferença das duas situações. Charles Hevison, fundador da Revlon, empresário extraordinariamente bem-sucedido, disse certa vez: na fábrica Revlon, fabricam-se cosméticos, mas nas lojas Revlon vende-se esperança. Os cosméticos são a mercadoria, a esperança, o produto. Em um comercial de televisão para a Chanel, na década de 80, um homem incrivelmente bonito e uma mulher extraordinariamente bela aparecem sozinhos, enquanto uma música de fundo toca de maneira hipnótica. A cena muda rápida e frequentemente para outras tomadas, inclusive a de um edifício alto. O único som é o da música, que sustenta o sugestivo balé visual. A sombra escura de um avião percorre verticalmente o edifício. A mulher se aproxima do homem, a música continua. Em um tom de voz que sugere intimidade e sedução, ele sussurra: posso fazer uma pergunta? Não se ouve a resposta. Ela apenas inclina a cabeça para trás, fecha os olhos e abre ligeiramente a boca. Surge a mensagem: compartilhe a fantasia Chanel. Nenhuma palavra sobre perfume, a mercadoria. O comercial vende o produto, a fantasia. O que o comercial quer dizer é: compre Chanel e esta fantasia poderá ser sua. Qual é o seu produto? Que sentimento o seu comprador vai levar com ele? Paz de espírito? Ordem? Poder? Amor? O que ele realmente compra ao fazer negócio com você? Na verdade, ninguém se interessa pela mercadoria. As pessoas compram sentimentos. E, à medida que o mundo fica mais complexo e as mercadorias se tornam mais variadas, os sentimentos que desejamos ficam mais urgentes, mais racionais, mais inconscientes. O seu produto é a capacidade que a empresa possui de prever e satisfazer esses sentimentos. A demografia e a psicografia predeterminam isso. Quem é meu cliente? Toda empresa tem um modelo demográfico básico, ou seja, o perfil mais provável do cliente, o conjunto de características que o definem: idade, sexo, renda, situação familiar, nível de instrução, profissão, etc. Demografia é a ciência que estuda a realidade do mercado, que diz quem é o cliente. O cliente modelo demográfico básico tem razões muito particulares para comprar, mas nenhuma delas é racional ou explicável. Ele compra ou não compra. As motivações que o empurram para uma ou outra direção constituem o modelo psicográfico básico. Psicografia é a ciência que estuda a realidade percebida pelo mercado e diz por que o cliente compra. Assim, quando se pergunta: esta empresa vale a pena? A única maneira de encontrar a resposta é determinando quantas oportunidades de venda ela representa, demografia do cliente e até que ponto consegue satisfazer as necessidades emocionais, a psicografia do cliente. Quanto aos padrões, não existe número específico de padrões para o objetivo estratégico. Existem apenas perguntas específicas a serem respondidas. Quando o seu protótipo estará pronto? Em 2 anos? 3? 10? Como você vai atuar? Localmente, regionalmente, nacionalmente, internacionalmente? No varejo, no atacado, em uma combinação dos dois? Que padrões serão exigidos em matéria de limpeza, vestuário, gerenciamento, contratações, demissões, treinamento, etc. Você vai perceber que os padrões criados para a empresa moldam os negócios e a sua experiência. Na verdade, os padrões do objetivo estratégico criam a tensão que determina o futuro modelo da empresa e o modo como se mostra realmente. Conforme já vimos, os padrões criam a energia com que as melhores empresas e as pessoas mais eficientes produzem resultados. E agora ele vai contar um diálogo com a Sara. Eram 11 horas da segunda-feira, uma semana depois do meu último encontro com Sara. Era o único dia da semana em que a All About Pies não abria as portas. Decidimos passar o dia juntos para falar da empresa. Quando Sara se encaminhou para a mesa do restaurante onde íamos nos instalar, seu entusiasmo era visível. Parecia outra pessoa, muito diferente daquela com quem eu havia conversado na semana anterior. Tinha os olhos vivos, o corpo exuberante. Dava a impressão de ser mais jovem e via-se que tinha algo a dizer. O restaurante pertencia a um amigo meu. Como tínhamos trabalhado juntos durante os primeiros anos de funcionamento, aquele era um lugar onde eu podia ocupar uma mesa pelo tempo que quisesse. Ninguém me mandaria embora.
Além do mais, tratava-se de um ambiente maravilhoso para mostrar a um novo cliente o que uma empresa pode fazer quando trabalha bem. Sara se sentou, eu lhe servi um café e ela começou imediatamente a falar. Pela primeira vez na minha vida consegui entender alguma coisa sobre o que eu quero. Faço questão de dizer como você me ajudou. Após a nossa conversa da semana passada, eu percebi que nunca mais me deixaria consumir pelo trabalho da minha empresa. Ficou óbvio, como uma clareza quase impossível de descrever, o alto preço que eu vinha pagando por estar tão obcecada pelo trabalho. E eu juro, no momento em que eu concluí isso, foi como se, de repente, estivesse livre para sempre. Alguma coisa libertadora me aconteceu naquela noite. Isso não quer dizer que eu não tenha trabalhado nos últimos 6 dias. Trabalhei sim, afinal os negócios têm de continuar. Mas a semana que passou não foi como as outras. Embora uma parte de mim fizesse o trabalho, acho que você a chamaria de o técnico, outra parte permaneceu afastada sem se envolver. Você se lembra de que eu disse que eu não me considerava uma pessoa empreendedora? Pois de repente descobri que sou sim. Sempre tive uma parte empreendedora, mas pensei que o que você chama de um empreendedor fosse o meu espírito. Minha tia falava assim: Sara, alimente o seu espírito. É o espírito que dá a vida, ela costumava dizer. Quando eu era criança, meu espírito sempre me metia em encrenca. Não fosse o espírito de Sara, ela se sairia muito melhor na escola. Professores diziam aos meus pais. Meu espírito me fazia sonhar na sala de aula, em vez de prestar atenção no que se passava em volta. Eu costumava fantasiar o tempo todo. Minha cabeça ia aos lugares mais estranhos. Tudo me fazia desligar. No entanto, enquanto meus pais e professores se aborreciam com aquela característica, minha tia a alimentava. Você precisa tratar com delicadeza o seu espírito, Sara, ela dizia. Ele precisa de liberdade, mas também precisa ter a atenção direcionada. Com liberdade demais e orientação de menos, o seu espírito vai agir como um cavalo selvagem. Pense nele como um cavalo selvagem. Parte dele está aí para servir a você e a outra para servir ele mesmo. Você precisa aprender qual parte faz o quê. Se o prender atrás de uma cerca, ele morrerá. Mas se o deixar ir e vir à vontade, nunca irá compreendê-lo. Agora vejo o que fiz nos últimos 3 anos. Sem perceber, há muito tempo, ergui uma cerca em volta do meu espírito, da minha natureza empreendedora. Meus pais e professores me ensinaram assim. E eu, como boa menina, aprendi. Agora, porém, o cavalo selvagem está livre. Eu estou de volta à cozinha com a minha tia. Hoje entendo o que se passava lá, tantos anos atrás. Ela não me ensinava a preparar tortas, ela estava me preparando, ensinando sobre o cavalo selvagem, sobre meu espírito, sobre criatividade. Quando você falou do empreendedor, tudo voltou à minha mente. Minha tia, a cozinha, as tortas, as fantasias na sala de aula, os lugares secretos onde eu me escondia quando pequena. Percebi que há muito tempo não vou àqueles lugares e que falta isso me faz. Cheguei à conclusão de que confundi o preparo de uma boa torta com o que minha tia realmente dizia. As tortas nunca foram o assunto principal, nem serão daqui por diante. Então, de volta aos negócios. Agora está claro que eu quero desenvolver a empresa e ficar livre para fazer o que eu quiser. Embora, neste exato momento, não saiba o que. Tente descobrir, eu disse. Conte-me da melhor maneira possível. Ela sorriu. Você parece minha tia. Ela também não facilitava. Mas eu vou tentar, por que não? O que mais temos a fazer? Sara fechou os olhos por um momento, como se organizasse os pensamentos. Então sua voz saiu suave, como se falasse para si. Eu era uma garotinha novamente, ainda tinha meus esconderijos e meu espírito. Era verão e fiquei na cama até mais tarde olhando para o teto, sentindo a brisa que entrava pela janela. Não precisava fazer coisa alguma, nem ir a lugar algum. Aproveitei a sensação maravilhosa de ficar deitada, abrindo e fechando os olhos. Sonhando, sentindo os bons cheiros do verão, a grama cortada, a água no gramado, a abundância. Então comecei a sonhar. Primeiro, cores. Nada específico. Apenas formas flutuando sobre a minha cabeça, como cristais e flores em cores vivas. De repente, as cores tomaram forma. Eu me vi em um cenário. Caminhava ao lado de um riacho que cortava a nossa propriedade. A uns 150 metros da casa havia 4 carvalhos. As 4 árvores enormes de tronco retorcido ficavam juntas, como uma floresta em miniatura. Minha tia e eu chamávamos aquele canto de 4 carvalhos, como se fosse outro país. Eu gostava de ir lá e imaginar que tinha viajado para o exterior.
Na minha mente, eu estava em 4 carvalhos, como costumava fazer. Era lá que o meu cavalo selvagem me esperava. E encontrei-o lá, bem no centro. Seu corpo muito negro brilhava na sombra. Eu me aproximei e toquei-lhe a face. Ele estremeceu e recuou. Por um momento nos olhamos imóveis. E então ele se foi. Girou e saiu em disparada com a crina e a cauda ao vento. Atravessou o riacho, subiu a colina e desapareceu. De repente, voltei a sentir a brisa doce do verão que tocava meu rosto delicadamente. Estava na cama, sentindo-me confortável embaixo das cobertas, feliz por não ter nada para fazer naquela manhã maravilhosa. As lágrimas desciam pelo rosto de Sara, um choro por algo precioso que ela teve e perdeu. Mas um sorriso radiante logo a iluminou. Brotaram também lágrimas dos meus olhos ao vê-la e ao compreender que aquilo significava para ela e para mim. Almoçamos quase sem falar e em seguida nos preparamos para uma tarde de conversa. O garçom providenciou um bule de chá e Sara cuidou de nos servir. Agora que está mais informada, por que não descreve o que a sua empresa pode fazer por você? Comecei. Por que não descreve o seu objetivo estratégico? Tudo bem. Já pensei um pouco no assunto, ela disse, sorrindo quase timidamente. Enquanto Sara organizava as ideias, notei em seu rosto o mesmo sorriso que tinha visto dezenas, se não centenas de vezes, quando os empresários começam a imaginar uma empresa muito maior do que ousaram sonhar e falam disso para alguém. É como se ficasse sem jeito de pensar grande, com medo de parecer presunçosos. Suspeito de que tenham passado por situação semelhante na infância, ao contarem aos pais ou professores sobre alguma ideia extravagante e ouvirem como resposta que se tratava de um sonho impossível fora da realidade. Assim, deixaram de sonhar. Nossos pais e professores, sem perceber, roubam nosso espírito. Mas eu sabia que Sara deixaria de lado a timidez e faria sua descrição. Afinal, tratava-se de sua empresa, de sua ideia e ninguém melhor do que ela para descrevê-la. Vejo minha empresa daqui 7 anos. São 4 lojas, a que eu tenho agora e mais 3 em bairros próximos. O nome é sempre o mesmo. Não há necessidade de mudar. Tudo está relacionado às experiências que tive com a minha tia. É o que eu quero passar aos outros. Não somente aos clientes, mas também aos empregados. Quero que todos saibam que a All About Pies é uma metáfora para algo muito melhor. Vejo as lojas gerando vendas anuais de $450 mil cada, que corresponde a $1.800.000 por ano. Não tenho certeza quanto ao lucro líquido, mas decidi que deve ficar por volta de 15%, ou seja, $67.500 por loja, em um total de $270 mil para as 4 lojas. Acho razoável prever esse lucro, embora atualmente só consiga 11% descontando os impostos. Portanto, se eu vender um negócio em 7 anos, calculando-se realisticamente o índice preço-lucro, acho que é assim que se diz, devo obter mais de $1 milhão. É este o meu sonho. $1 milhão em 7 anos. Sara sorriu ao pronunciar as últimas palavras como se já visse o dinheiro no banco e continuou. Primeiro, porque não preciso de mais do que isso para fazer o que eu sempre quis. Segundo, porque se trata de um belo número redondo que confere concretude a tudo o que preciso fazer. Antes de abrir a segunda loja, porém, preciso fazer a atual funcionar sem a minha presença. Para isso, a partir do nosso encontro da semana passada, venho registrando tudo o que sei fazer realmente. Por exemplo, faço uma torta excelente. Portanto, esse é um dos primeiros itens. Mas eu estou indo depressa demais. Vamos ver como vai ser a minha empresa quando estiver pronta para que eu possa senti-la de verdade. Minha tia costumava dizer que um dos problemas da vida é o fato de não expressarmos com intensidade ou frequência suficientes a importância que damos às coisas. Ela dizia que quando estamos na cozinha cortando maçãs, por exemplo, fazemos algo importante. Deus não nos deu só a maçã, que é importante, claro, mas também a cozinha, a faca e a companhia de alguém. Assim, quando cortamos maçãs, vamos nos lembrar disso e segurar as frutas direito, sem aplicar força de mais nem de menos. Pegue a minha mão enquanto eu corto a maçã. Percebe o que eu digo? Nem de mais, nem de menos. De mais, e a tarefa acaba com a sua energia. De menos, e a maçã não é cortada. Na minha empresa,
quero transmitir a mensagem, nem de mais, nem de menos. Quero que ela seja uma expressão do nosso cuidado intenso e frequente. Quero que a All About Paz se refira a cuidado e não somente a tortas. O sorriso de Sarah denunciou que ela dizia isso pensando no que eu havia comentado sobre Tom Watson, o fundador da IBM. E ela prosseguiu. Vejo a All About Paz como um modelo para todos que entrarem em contato com ela. E o melhor é que sei que eu posso fazer isso. Minha tia me ensinou. Sei o que significa cuidar da cozinha e fazê-la brilhar. Sei amolar as facas até ficarem afiadíssimas. Sei quando a fruta está no ponto. Sei examinar, cheirar, apalpar para escolher as melhores frutas. Para garantir a qualidade, minha tia plantava o que ia usar e empregava os melhores fertilizantes. A All About Paz precisa ter plantação própria e só descobri isso nessa semana. Agora estou certo de que não basta os empregados trabalharem na loja. Se eu quiser que a empresa se torne o que eu imagino, eles terão de aprender o que eu aprendi quando criança. A All About Paz vai ser para eles o que minha tia foi para mim. Eu sei que eu posso. Isso está tão claro para mim quanto a presença da minha tia na infância. Assim, cada loja vai preparar tortas com frutas vindas de uma plantação única, o que significa a necessidade de comprar um terreno para plantar em um local de fácil acesso a todas as lojas. Isso significa também que só haverá tortas com frutas da estação. Era assim que a minha tia fazia. Não vou utilizar frutas que não sejam da minha plantação, o que vai diferenciar a All About Paz de todas as outras do ramo. Frutas realmente cultivadas em casa com cuidado caseiro. O que também me deixa animada é ver que eu já faço na minha loja boa parte do que eu estou descrevendo. O piso é da melhor madeira. Fornos são os melhores que existem. As vitrines são absolutamente lindas. Minha tia adoraria. Enquanto pensava no assunto, concluí também que quando tiver dúvidas sobre estar fazendo a coisa certa, tudo o que eu preciso perguntar é: minha tia aprovaria? E eu vou encontrar a resposta. Entendeu? Estou sendo clara quanto ao meu objetivo estratégico? Sarah, eu disse sorrindo, você me deixou sem fala. E agora, qual é o próximo passo? Ela perguntou enquanto nos servia mais chá. É isso, galera. Mais um capítulo, esse bem prático também, para a gente montar o nosso objetivo estratégico, descrever aquela parte ali, o que a gente espera de lucro, de trabalho, de resultado. Isso parece algo que a gente passa batido, parece não, a gente normalmente passa batido, mas faz diferença. Semana que vem a gente vai seguir estudando o livro. Na descrição tem o link da Amazon, se você comprar o livro por lá, você vai me ajudar.